Graça e paz, minha irmã querida, do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido, do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E louvado seja o Senhor Jesus também pela vida de todos aqueles que pregam a palavra de Deus, que nos ensinam a palavra de Deus, que usam essa internet para poder pregar a palavra de Deus. Porque através da internet, minha irmã e meu irmão, nós aprendemos coisas ruins, mas também aprendemos coisas boas e aprendemos a palavra do Senhor. Quantos hoje estão usando a internet para pregar a palavra de Deus? Então nós temos que louvar ao Senhor pela vida daqueles que pregam, pelos nossos mestres, em nome do Senhor Jesus, por aqueles que trazem a palavra de Deus, um trecho, um versículo, um salmo que a pessoa lê e coloca ali, uma oração. Nós temos que louvar ao Senhor, porque está ajudando a edificar vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço, minha irmã, não sei você, mas eu tenho um hábito de agradecer ao Senhor todos os dias pela vida daqueles que me alimentam com a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu falo, Senhor, eu te agradeço pela vida de pastor tal, de missionária fulana, e agradeço, falo, Senhor, muito obrigado, porque eles estão alimentando a minha fé. Eu não ouço tudo que se coloca ali, mas tem aqueles que eu ouço, que o Espírito Santo me toca para ouvir. E eu agradeço ao Senhor pela vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então vamos continuar hoje, minha irmã e meu irmão, a falar sobre a partida dos israelitas. E hoje nós chegamos no finalzinho do capítulo 13, que vai falar exatamente da presença de Deus com eles, em forma de coluna de nuvem, e coluna de fogo. Mas enquanto eu abro a Bíblia aqui, minha irmã, no capítulo 13, do versículo 20 ao 22, eu te peço que caso você ainda não seja inscrito nesse canal, então que você se inscreva, meu amor, e deixe seu comentário para que eu saiba exatamente quem é você e coloque o seu nome no nosso caderno de oração, em nome do Senhor Jesus. E nos deixe também seu like, para que o YouTube venha entender que essa mensagem é uma mensagem importante e comece a levar essa mensagem para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pronto, tomei um copo de água aqui, um pouquinho de água, porque essa voz minha ainda continua rouca, Então, no versículo 20, minha irmã, do capítulo 13 do livro de Êxodo, minha irmã e meu irmão, diz que os israelitas partiram de Sucote, e acamparam em Etã. Então, veja que eles já tinham caminhado 40 quilômetros, de Ramsés até Sucote, porque lá no versículo 37 do capítulo 12 diz isso. E então eles andaram mais 32 quilômetros até Etã. Algumas Bíblias já trazem até os quilômetros certinho. Só acontece que eles não estavam sozinhos, minha irmã e meu irmão. Eles não estavam sozinhos, pois o Senhor ia diante deles, ou seja, na frente deles. Quem protege, minha irmã e meu irmão, se coloca na frente, não é? E o Senhor se colocou à frente deles exatamente da forma como eles precisavam naquele momento. E essa é a nossa reflexão de hoje, minha irmã e meu irmão. Pois o Senhor estava numa coluna de nuvem para guiá-los, ou seja, para trazer direção para eles, trazer orientação. Porque sem orientação, sem direção, nós ficamos confusos, não ficamos? Nós ficamos confusos, nós ficamos perdidos, Nós ficamos naquele sentido, tipo assim, para onde eu vou? O que eu faço? O que eu vou fazer agora? Sem contar que no deserto, minha irmã e meu irmão, ele é extremamente quente, durante o dia. Então o Senhor estava ali também para trazer proteção para eles, a proteção que eles tanto precisavam, não é?
Mas o texto também diz que durante a noite o Senhor estava junto deles numa coluna de fogo para iluminá-los e também para dar proteção, pois o deserto é também extremamente frio durante a noite e escuro, não é? Porque sem a luz eles não poderiam, sem a luz ali naquele deserto eles não poderiam sobreviver. E o texto termina dizendo que Deus não se afastava deles nem durante o dia e nem durante a noite. Mas se você observar, minha irmã e meu irmão, que o Salmo 46, do 1 ao 2 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. E esse salmo termina dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então, minha irmã e meu irmão, aquele que não perde uma batalha, uma só batalha, ele está conosco. Você vê, minha irmã e meu irmão, que Jesus, ele teve morte de cruz, ele ressuscitou para que o Espírito Santo dele estivesse presente conosco o tempo todo. O tempo todo. Jesus foi para o Pai para que o Consolador viesse. Consolador. Onde tem um acusador, Jesus enviou onde tem o acusador, Jesus enviou o Consolador. Não é? Então não há espaço para nós, para solidão, não há espaço para depressão. A tristeza em nós não pode ser por um tempo prolongado, não pode. Não pode, minha irmã, não pode, porque nós temos a presença constante do Senhor. É a presença constante. E nós temos que ter essa fé de que Ele está conosco o tempo todo. O mais triste, minha irmã, eu fico triste quando às vezes eu converso com algumas pessoas e que eu percebo que ela ainda está servindo a um Deus que é distante. Que ela ainda serve a um Deus que é distante. Que ela ainda crê em Jesus, mas num Jesus que é distante. Um Jesus que está parecendo ainda pregado na cruz. E não num Jesus que está com ela o tempo todo. Porque quando nós cremos realmente nesse Jesus que está conosco, nós perguntamos a Ele sobre tudo na nossa vida. É aquela liberdade que nós temos. Porque Jesus nos deu livre acesso ao Pai. E é livre acesso ao Pai porque Ele está conosco o tempo todo. Ele é a nossa representação diante de Deus. Nós não temos santidade suficiente para chegar diante de Deus, mas nós temos Jesus, que é essa santificação. Temos o Espírito Santo dele. Então Ele está conosco o tempo todo. Deus, quando olha para nós, Ele vê Jesus conosco. Então, nós não estamos mais órfãos, nós somos órfãos, nós temos um Pai. E Jesus está presente com a gente o tempo todo. Então nós temos que perguntar para Ele todas as coisas. Eu, há pouco tempo, eu passei uma aflição, irmãs. Às vezes vocês me verem assim, acham assim, ela, irmã, é muito forte. Mas, irmãs, eu passei uma aflição, uma grande tribulação. Uma grande tribulação. Eu estava com a parte da minha casa caindo. E eu todos os dias eu acordava aquela época de chuva terríveis. Chuva terríveis que muitas casas estavam desabando. E eu acordava e eu falava: Jesus, o que o Senhor quer para mim, para minha família, Senhor? Qual é a intenção do Senhor? O Senhor desistiu de nós enquanto família? Porque quantas famílias estão aí morrendo com desabamento de casas? Quantas casas estão destruídas e levando vidas? É este o plano do Senhor para mim, para minha família? Porque até agora não se tem um dinheiro para reforma. O que está acontecendo, Senhor? Qual é o plano do Senhor? E eu acordava, irmãs, e aquela chuva terrível. Porque existem demônios que agem como nos fenômenos destrutivos da natureza. E eu falava: Senhor, repreende. E aquelas chuvas
né? E as rachaduras nas paredes, e dinheiro para poder fazer aquela reforma ainda não se tinha. E eu falava, Senhor, coloca os teus anjos para fortalecer essas paredes, esses tetos. Esses tetos, Senhor, tem de misericórdia, porque eu tenho experiência de que tudo que o Senhor já me mostrou nunca foi feito com o meu dinheiro, nunca foi feito, tudo pelo poder sobrenatural do Senhor. E eu falava, Senhor, qual é o seu plano? Eu quero saber se o Senhor vai desistir de nós, se o Senhor vai nos levar, porque eu sei que eu vou para a glória, mas o meu povo ainda não é do Senhor. Eu espero, tirando a minha mãe, eu espero que o Senhor tenha misericórdia. E eu orava e voltava e dormia tranquilamente no Senhor. Minha irmã, e o Senhor mandou pessoas para reformar, para fazer. E o engenheiro, quando ele olhou, amigo de meu irmão, quando ele olhou, ele falou assim, eu não sei como essa casa não caiu. E eu falei, eu sei, porque os anjos do Senhor estavam aqui fortalecendo essas paredes, esses tetos e esses solos. E o Senhor mandou pessoas que fizeram novamente a armação e colocaram o local seguro. Se bem que segurança para mim é no Senhor, eu não creio em nada que os homens fazem. Tudo para mim é o Senhor. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não sou nem muito de ficar agradecendo as pessoas, porque tudo meu é a gratidão ao Senhor que use as pessoas. Mas eu sei que o Senhor fez todas as coisas. Aí minha mãe virou e falou assim, mas agora falta fazer a reforma, falta fazer o embelezamento. Eu falei, não, mãe, o Senhor fez a estrutura que eu pedi para ele. Ele me deu a resposta, ele diz, a estrutura está pronta. O embelezamento não foi isso que eu pedi ao Senhor. Eu perguntei para ele, Senhor, que o Senhor está desistindo de nós enquanto família? Porque se isso aqui cair, Senhor, a nossa vida vai ser perdida. Mas o Senhor mandou a resposta. Então, minha irmã e meu irmão, quando a gente crê num Deus que é presente, é aquilo que eu falei ontem com vocês, não há espaço para o desequilíbrio, porque o nosso Deus é presente, não há espaço para depressão. Nós passamos tribulações, sim, mas nós temos paciência na tribulação. Você viver uma situação dessa, onde você está vivendo dentro de uma casa que está caindo e que você não tem dinheiro para você reformar, você não tem dinheiro e você está ali com a sua família, é uma tribulação. Às vezes você fala assim, nossa, mas ela nem parece que ela tem esse tipo de problema, e estava orando todos os dias, atendendo pessoas todos os dias. As minhas amigas que são intercessoras eram as únicas que sabiam e oravam comigo todos os dias. Falavam, Giovana, eu estou orando e o Senhor vai enviar socorro. E quando o Senhor começou, eu fiquei na casa de uma amiga, porque não tinha como eu ficar aqui, porque eu tenho problemas de respiração, cimento é algo que acaba comigo, né? Então, sim, o Senhor proveu tudo, minha irmã e meu irmão, mas eu creio num Deus que é presente, você tem que perguntar todas as coisas para Ele. Então não tem espaço para orfandade, não tem espaço para depressão. Você me desculpe estar falando isso com você, mas se você está passando por essas coisas, é porque você ainda vive uma realidade de um Deus que é distante, de um Deus que está pregado ainda na cruz, de um Jesus que está pregado na igreja lá, na cruz, onde que você entra e vê Ele lá, vai lá, faz uma oração e sai para casa vazio, e não de um Deus que está com você, que tabernaculou com você, que está com você o tempo todo, que diz que não vai te abandonar nunca. Um Deus que você tem que conversar com Ele o tempo todo e dividir com Ele tudo, todos os pormenores, as coisas maiores e até as pequenas, Amém? Então vamos orar. Até falar assim, até as pequenas de falar assim, Jesus, eu estou ficando tão rouca. Ô Jesus, o que está acontecendo? Será que é alguma doença que está nas minhas cordas vocais, Jesus? Eu acho que só vento, não é isso não. O que está acontecendo, Senhor? Então nós temos que dividir tudo com Ele, minha irmã e meu irmão, para que você seja uma pessoa emocionalmente feliz,
feliz. Amém? Então vamos orar, meu amor, vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido, porque o Senhor é bom, que a tua misericórdia dura para todos sempre, Pai querido. E em nome do Senhor Jesus, Pai querido, eu te apresento todos os nomes que estão aqui nesse caderno do Relógio Mundial de Oração. Pai querido, o Senhor sabe, Pai querido, que essa não é a única oração do dia, Pai querido. O Senhor sabe. E o Senhor sabe que essa não vai ser a última, Pai querido. O Senhor sabe. E eu te peço, Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor tenha misericórdia da minha família, que o Senhor tenha misericórdia da vida desses meus irmãos que estão com o nome enrolados aqui nesse caderno, e que o Senhor tenha misericórdia dos nossos familiares, e que o Senhor continue fazendo de nós, Pai, que o Senhor continue, Espírito Santo, pelo teu poder, nos transformando a imagem do varão perfeito que é Jesus, a estatura do varão perfeito que é Jesus, transformando a nossa índole, o nosso coração, o nosso caráter, o nosso emocional, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia e tira de nós, Senhor, todo esse espírito de orfandade, tira de nós todo esse espírito de tristeza, tira de nós todo esse espírito de depressão, porque nós precisamos viver a realidade do Deus que é presente, Senhor, presente o tempo todo. O Senhor está conosco, Senhor, o mesmo Deus que esteve ali com o povo de Israel, na coluna de fogo e na coluna de nuvem, é o mesmo Deus que está conosco o tempo todo por meio do teu Espírito Santo. O Senhor disse, Senhor, que não iria nos abandonar, que não iria nos deixar sozinhos, que não iria nos deixar sozinhos. E nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença constante. Mas, por favor, Senhor, eu te suplico como igreja, Pai querido, como igreja, que o Senhor venha abrir os olhos desses meus irmãos, de cada pessoa aqui, Pai querido, abrir os olhos, aumentar a capacidade de fé, a capacidade de fé de cada um, Pai querido, para que verdadeiramente eles vejam o quanto o Senhor é presente, Pai, o quanto o Senhor é presente, o quanto o Senhor realmente é um Deus real, Pai querido. Tem pessoas que ainda estão se relacionando com o Senhor Jesus, como se o Senhor estivesse ainda pregado na cruz, como se o Senhor fosse um Deus separado, ou como se o Senhor fosse um Deus que cochila, um Deus que dorme, um Deus que está velho, cansado. Não, Pai querido, o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã, um Deus de sempre. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus dos exércitos, aquele que não perde uma só batalha. Então, Senhor, tira de nós todo espírito de solidão, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós. O Senhor é aquele que envia os teus anjos o tempo todo, dá ordem a eles ao nosso favor. Continua dando ordem aos teus anjos ao nosso favor, a favor das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Em nome do Senhor Jesus, tende misericórdia, que na nossa casa só tenha adoradores do Senhor, que na nossa casa só tenha pessoas que queiram obedecer e temer ao nome do Senhor. Pai, santifica todos os homens da nossa família, Espírito Santo. Santifica esses maridos das minhas irmãs, que eles só tenham olhos para elas. Que o casamento delas, Senhor, seja sem mancha e sem mácula. Que elas sejam mulheres felizes, bem casadas e felizes, em nome do Senhor Jesus. Que a família das minhas irmãs seja uma família do Salmo 128, assim como eu profetizo sobre a minha família como igreja, Pai, todos os dias. Tenha misericórdia, Pai, de nós. Senhor, não desista de nós enquanto família. Eu sempre te perguntava isso, Pai querido, enquanto eu via as rachaduras na parede da minha casa. Não desista de nós enquanto família, Senhor. É a tua misericórdia, Senhor, a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. A tua misericórdia. Então, que a sua misericórdia esteja sobre nós, Pai. Esteja sobre nós, do maior ao menor, Pai. Do mais velho à criancinha de peito, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia da nação de Israel. Envie para lá miríades de anjos, Pai. Miríades de anjos para guardar a nação de Israel. Pai, que todos esses meus irmãos que estão me seguindo, eles aprendam a orar pela nação de Israel e abençoar a nação de Israel, porque nós fomos enxertados na oliveira juntamente com Israel, e aqueles que abençoarem Israel serão abençoados, mas aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Pai querido, abençoe os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres. Abençoe todos aqueles que nos ensinam a palavra de Deus. Abençoe os missionários que estão no campo. Abençoe, Senhor,
todos aqueles que têm ministério de intercessão, a começar do relógio mundial de oração, Pai querido. Tenha misericórdia, nos dê saúde, nos dê santificação para estarmos à frente desses ministérios, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Tenha misericórdia, Pai querido. Tenha misericórdia das minhas irmãs que estão como estrangeiras lá fora, os meus irmãos. Dê casamento para aqueles que precisam se casar. Dê green card para aqueles que precisam de green card. Dê documento, Senhor, para aqueles. Não deixa faltar para eles fonte de sustento. O Senhor não gosta que maltrata os estrangeiros, que maltrata os pobres, Pai. Tende misericórdia, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Faz eles encontrarem favor até nas leis desses países, Pai. Em nome do Senhor Jesus, mas não deixe eles serem maltratados, Pai querido. Abençoe também os estrangeiros que estão nesse país, que eles venham fazer cada vez mais bem a essa terra, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoe os nossos políticos, Pai, com sabedoria, com bondade, com benignidade, que eles venham sempre cuidar da causa dos pobres, dos necessitados, dos desamparados, Pai. Em nome do Senhor Jesus, aquele que empresta ao pobre, que ajuda o pobre, está te ajudando, Pai querido, está te ajudando. Então, Senhor, tende misericórdia, tira do coração desses políticos toda ganância, todo espírito de corrupção, todo espírito de perversidade, que eles venham cada vez mais elaborar leis justas, Pai, leis justas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Pai querido. Lembra a eles que o coração deles e o cérebro deles está na sua mão. E é o Senhor que colocou eles ali, e é o Senhor que pode te riscar o nome deles da política do Brasil. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, o Senhor cuide da nossa saúde, nos dê saúde, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos nossos pés, Pai querido. Saúde para te servir, saúde para te louvar. Limpa as nossas veias, as nossas artérias, que nós tenhamos ossos saudáveis, pele saudável, que todos os órgãos do nosso corpo sejam regenerados, sejam livres de tumor, Pai. Seja benigno, seja maligno. Tenha misericórdia, faz nascer em nós neurônios novos, Pai, células novas em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Tira, Senhor, toda dor de cabeça, Pai. Tira, Senhor, todo problema de visão, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, tende misericórdia. Cura, Senhor, todo câncer de pâncreas, Senhor, todo câncer de fígado, Pai. Cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é poderoso para curar, Pai. Cura todo câncer de intestino, Senhor. Cura todo câncer de mama, Pai, em nome do Senhor Jesus. Renova essas células, Pai, pelo poder que há no nome de Yeshua HaMashiach, Pai querido. O Senhor é poderoso para fazer, Pai. O Deus que ressuscitou Lázaro é o mesmo, Pai, em nome do Senhor Jesus. E não há impossíveis para ti, Pai, em todas as suas promessas. Pai querido, tira da nossa família todo espírito de violência, todo espírito de perversidade, todo espírito de maldade, todo espírito de Jezabel, todo espírito de rebelião, Pai querido. Que sejamos pessoas, Pai, que venhamos obedecer e temer ao nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém. O santifica todos os dias. Amém e amém. E chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá, minha irmã e meu irmão, que você colabore com Deus para que toda a tua casa se transforme na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. Se você não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, dê o seu like para que essa mensagem alcance mais vidas. Um beijo, fique com Deus. Amo você. Amém? E amanhã acompanhe conosco, nós vamos dar início ao capítulo 14 do livro de Êxodo. Um beijo, fique com Deus.